Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde para todos os ouvintes do Torcida Paulista. Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na Avenida Paulista 900, a edição desta semana, a edição número 47 do Torcida Paulista, que tem um oferecimento de Dicem Engenharia, Instalcom Telecomunicações Limitada e 99 Táxi, o maior aplicativo de táxi. Boa tarde, Marco F. Boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde, João. Lamentar apenas a ausência até esse instante do Igor. Me parece que ele está na gravação do programa do Ronifon. Exatamente. Boa tarde, Rogério Vidal. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Marco. Eu também gostaria de falar e lamentar a provisória ausência do nosso querido amigo Igor. Se ele não vier, eu acho que a gente vai embora, cara. Eu também acho, mas acredito que o programa do Ronivon, agora ele está fazendo só a parte da dança final dele. Flamenca. Exato, e daí ele aparece aqui rapidinho. Que é relacionado ao futebol. Boa tarde, Ricardo Araújo. Boa tarde a todos. Hoje, boa tarde, João Pires. Juan Pires, que invocou alguma instabilidade climática para o atraso no programa de hoje. E temos a grande satisfação de recebermos aquele que foi laureado, que foi premiado com o livro Bombas de Alegria do Pepe, que Marco F. entregou a Rogério e, para nossa surpresa, não chegou nas mãos. Boa tarde, Cláudio. Satisfação recebê-lo. Boa tarde a todos, boa tarde aos demais ouvintes. E é um prazer estar aqui presente aí com todos vocês. Né? O livro que é bom, Cláudio, você não recebeu não, né? Olha, ele... Mas o livro veio aqui em edição só tá a caixinha, especial. A caixinha, o livro eu não estou vendo. É um ovo de Páscoa, né? Cláudio, que foi agraciado com o livro Bombas de Alegria, de José Macia, o Pepe, em decorrência de ter enviado 2 edições atrás o comentário mais simpático em decorrência do 80º aniversário do Pepe. Eis que ingressa no estúdio o Cláudio Ritt. Enquanto o Cláudio Ritt vai tirando a sua galocha, acondicionando seu guarda-chuva, sua capa, encostando a bicicleta, como se chovendo estivesse em São Paulo, guardando a canoa. Cláudio, pegue um microfone só para dar o seu alô, o seu boa tarde. Alô, boa tarde. Muito bom, eu agradeço. Este foi o boa tarde de Cláudio. Já no nascedouro da edição do Torcida Paulista de hoje, recebemos uma ligação. Boa tarde, quem fala? Alô, boa tarde, quem fala? Papai Noel. Alô? Alô? Alô, quem fala? Alô? Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde, é o Christian Gedra, repórter do Lusa News. Ô, Christian, tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde a todos da bancada. O prazer é todo nosso falarmos com você. É uma grande satisfação falar com você, porque parece que o tempo está muito harmonioso, muito tranquilo, pelos lados do Canindé. É isso, Christian? Assim como a tempestade está chegando aqui em São Paulo, o Canindé está vivendo uma eterna tempestade, por assim dizer. Na quinta-feira teve a reunião do Conselho Deliberativo, onde foi aprovado por 93 votos a favor, 2 contra e 1 abstenção o encaminhamento do pedido de impeachment do presidente Elídio Lico. Houve confusão durante a votação, até um caso de agressão envolvendo o presidente Elídio e um dos conselheiros, Ernesto Lico, ao presidente do COF. Foi uma confusão, o presidente chegou a passar mal e se retirou durante a reunião, assim como o presidente do conselho, Marco Antônio Teixeira Duarte. No entanto, a reunião foi realizada normalmente e a votação aprovou esse encaminhamento do pedido
de impeachment do presidente para a Assembleia. Agora os sócios decidem se o presidente permanece ou não no clube. Ou seja, foi autorizado o início do processo de impeachment, é isso? Foi autorizado o início do processo de impeachment. A reunião contou com muitos conselheiros, por mais de 100 conselheiros, até no meio dessa confusão, alguns conselheiros se retiraram da reunião, ficaram do lado de fora. No entanto, por ter o quórum suficiente para realizar a continuidade dessa reunião, houve a votação. Normalmente chegou esse número quase unânime, de 93 votos a favor, 2 contra e uma abstenção para esse pedido de impeachment. Boa tarde, Christian, tudo bem? É o João, rapaz. Boa tarde, João, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Vamos ver se está tudo certo com a luz aí hoje, né? Ô, Christian, duas perguntinhas aqui para você. A primeira é que a gente vive uma contradição, porque o time dentro de campo, ele vai bem, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse fato, né? Falasse sobre a vitória na Copa do Brasil. E o segundo ponto é que você falar um pouquinho mais sobre a questão se o Elídio Lico tem chance de pedir a renúncia, né? Antes com que o processo de impeachment seja finalizado. Primeiramente, até em questão do elenco, os jogadores eles meio que se blindaram, todos eles, para essas questões extra-campo. Eles estão mostrando dentro de campo que eles querem apresentar um bom futebol, querem surpreender na disputa da temporada 2015 e estão conseguindo apresentar esse bom futebol. Contra a Copa do Brasil mesmo, eles ficaram sem 5 jogadores poupados, o Fabinho Capixaba, o Ferdinando, o Felipe Souza, o Ednei e o Popó, e mesmo assim apresentaram uma grande atuação contra o Santos do Amapá. O Matheus Ortigosa, que fez a sua estreia, marcou 2 gols, ou seja, o elenco próprio está se unindo para tentar mostrar que eles estão longe dessa questão extra-campo. Até pela questão do Elídio Lico, eu não acredito que ele vá pedir a renúncia. É mais provável que ele sofra mesmo esse processo de impeachment. Hoje mesmo, em entrevista ao jornal Estadão, ele negou novamente que iria renunciar, e alguns dirigentes mesmo da Portuguesa não querem que ele renuncie, enquanto a maioria dos conselheiros, os torcedores mesmo, estão apresentando. Até uma pesquisa que fizemos aqui no Lusa News, em nossa enquete, apresenta esse número, que praticamente a maioria esmagadora do torcedor da Portuguesa quer ele fora. Dos 100% participantes dessa entrevista, 93,17% consideram ele o pior presidente da história da Portuguesa e pedem o impeachment. É o presidente da Série C, né, Christian? O presidente da Série C. É o presidente que levou o time para a Série C. E realmente é contraditório. O time está tão bem dentro de campo, há grandes chances de se classificar aí para a próxima fase do Paulistão. Christian, fala um pouquinho do jogo. O Lusa News vai cobrir hoje, né? Isso, hoje tem o jogo entre Portuguesa e Penapolense. Depois daquela questão da Copa do Brasil, a Portuguesa volta suas atenções pro Paulista, terá o retorno do quinteto Fabinho Capixaba, Ferdinando, Felipe Souza e Ednei Popó. A dúvida fica pela questão do Popó, se ele vai ser titular ou não, porque o Matheus Ortigosa teve uma atuação muito boa contra o Santos, e ele então corre por fora nessa disputa por um lugar entre os titulares nessa partida. E só uma última informação até da questão de campo, saindo até um pouco da Penapolense, a partida contra o Capivariano, que seria também no Canindé, só que o Canindé continua interditado, mais de 100 dias interditado, a partida também será mandada para a Arena Barueri. A mudança do local do jogo já foi confirmada pela Federação Paulista de Futebol. Christian, nós agradecemos muitíssimo, temos muita satisfação em contar com a parceria, com a companhia do Lusa News. As portas do Torcida Paulista estão escancaradas ao Lusa News e, embora, com exceção do João, torcedores de outras agremiações, fazemos voto em face da grandeza da Lusa, que ela recupere e que volte a trilhar o seu caminho de grandeza. Muito obrigado, agradeço a todos por essa parceria com o Torcida Paulista. É uma honra a gente estar participando do projeto com vocês e esperamos continuar por muitos anos, estar passando as principais notícias da Portuguesa e, se Deus quiser, notícias boas, né? Claro. Lusa na Libertadores, né, Christian? Projeto Toque ainda está Projeto Toque está de pé. Exatamente. Tava sério demais a ligação. Muito bom. Christian, um forte abraço para você, muito obrigado, hein? Um abraço, Christian. Este foi o simpático Christian, o eficiente, o competente Christian do Lusa News. Muito bem, Valim, avancemos.
falemos agora do Palmeiras. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem. Eis que ingressa no estúdio outro que invoca intempéries para justificar um atraso injustificável. Igor Mendonça. Boa tarde, Igor Mendonça. Tudo bem? Boa tarde, amigos. Muito bom. Sabe como é São Paulo, né? Você espirra, já tá... Tava um sol em São Paulo, o cara falando que tava chovendo. Que isso? Nossa, O João comprou um... E o Ronivon também fantástico, O João né? comprou uma sunga, foi pra praia, cara. Começou a Mas hoje temos a honra de uma invasão alviverde. Temos Cláudios, imperadores, nome de imperador romano. Então, Cláudio Ritt, Cláudio Provezan, temos Ricardo Araújo, o Bruno Ancona. Estamos em maioria pela primeira vez, hein? Não, a torcida do Palmeiras é uma torcida fantástica. Mas, Ricardo, me diga uma coisa. Dê-nos o que de mais importante a Web Rádio Verdão destacou a respeito do gigante da Turiaçu. A Web Rádio Verdão passou pra gente aqui algumas informações, então temos o privilégio de recebê-los aqui e também contar com as informações dele. Falamos, né, sobre o jogo de quarta-feira. O Palmeiras jogou na Bahia, um péssimo gramado. O Palmeiras fez um primeiro tempo ruim, talvez em decorrência do gramado, talvez em decorrência de jogo, não sei, aquele jogo que os jogadores têm vontade de jogar. Mas no segundo tempo, depois que sofreu empate, o Palmeiras mandou bem, matou o jogo lá, não passou por sufoco nenhum. Acho que no segundo tempo, até o lance do gol, o Palmeiras não tinha passado nem um sufoco. Os caras acharam um gol e depois o Palmeiras tomou conta do jogo, fez o que tinha que fazer, matou a classificação lá. E hoje o Palmeiras entra em campo às 18h30 contra o Bragantino. Jogo histórico. Jogo histórico. Já falei aqui no programa algumas vezes que é um jogo que eu gosto de assistir, porque foi a primeira derrota daquelas doloridas que eu vivi na minha vida de palmeirense, que foi Bragantino 3-0. Não lembro que campeonato paulista que foi, mas foi em 89, sob o comando de Emerson Leão. Exato. E o Palmeiras vai entrar em campo com o time em reserva, né? Totalmente reserva, vai entrar só o Praz e o Zé Roberto, que não vai jogar na dele, vai jogar na meia. Tem o Gabriel Jesus, que já tinha ficado no banco contra o Vitória da Conquista, é isso? Vitória da Conquista. E hoje vai ficar no banco de novo. A gente espera que ele entre em campo, né? Deixa o menino jogar um pouco, ver, sei lá, 5 minutos, 10 minutos que seja. Mas não para fazer o que fez no jogo contra a Vitória da Conquista. O jogo 4-1, definido, ele tira um atacante, podia colocar o menino para sentir pelo menos o gosto. O Oswaldo vai e põe o Renato Rê. Não que seja ruim, mas ele coloca o Renato Rê para jogar. Renan o quê? Renato Rê. Cláudio Provezan. Provase. Não, mas é que quando as pessoas, isso é uma informação, que quando a pessoa ela é importante, existem vários sobrenomes que a pessoa é invocada. Então, por exemplo, Alex Dinarte, que é um amigo nosso, ele virou Alex Duarte aqui no Torcida Paulista. Então o Cláudio... O próprio Marco F virou Marco DF. Exatamente. Também tem F, outras coisas, mas daí a gente não... Daí isso seria... Mas, Cláudio, eu aproveito para pedir-lhe desculpas pela pronúncia equivocada do vosso sobrenome. Marco Antônio, eu queria só pedir um favor pro Cláudio, que ele abrisse a caixa de onde... para ver se tem o livro, porque eu acho que o Rogério não trouxe o livro. Eu conferi, eu tomei esse cuidado. Vê se tem a capa, vê se tem as folhas dentro. Bom, agora o lado das folhas ainda não tive a oportunidade de olhar, mas eu vi que a capa estava presente. Estamos aqui com a segunda edição do livro. Depois vai ser tirada uma foto ao meu lado aqui para mandarmos para os ouvintes publicar no nosso claro, a minha foto, mas é do livro, pelo menos, para sair. Né? Puxa, e Cláudio, além da satisfação de ter recebido um livro de uma pessoa que não inspira a confiança que vai entregar o livro, que é o Rogério,
A sua expectativa em relação ao jogo de hoje e ao Palmeiras, você que é um ouvinte assíduo por parte que é um ouvinte assíduo do Torcida Paulista, sua expectativa em relação ao Palmeiras para 2015, com Osvaldo e todos os que chegaram? Bom, primeiramente gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E o que eu vejo no time do Palmeiras é uma reformulação muito grande. O time vai ganhando conjunto, à medida do tempo passando, tem ainda umas 3 ou 4 estreias para serem efetivadas, né, no time. Importantes, né, Cláudio? Cleiton Xavier, o Valdívia, que... Sim, o eterno Valdívia, que dentro da nossa visão de palmeirense, ele sempre é perdoado, né? Seria o filho pródigo do Palmeiras, o Valdívia. E nós temos também a expectativa do Gabriel, e mais os jovens do ano passado que tanto lutaram, que conseguiram manter o Palmeiras na primeira divisão, que ainda tem a oportunidade de vir a jogar com um time melhor, esse time que foi montado recentemente. Tá? A expectativa é boa para esse ano, eu acho que nós vamos brigar por alguns campeonatos e, sei lá, com muita fé, chega de sofrer, né? O ideal seria colocar esses moleques aí no Paulista, né? Hoje, por exemplo. Mas infelizmente o número muito baixo de inscrições prejudicou o Palmeiras, principalmente o Palmeiras, porque contratou bastante e tem essa molecada que subiu Antes de você passar a palavra aqui pro Ancona e pro Cláudio. Pro Cláudio e pro Bruno, né? Então, só reforçando o que o Igor está falando, que a gente já comentou semana passada, que regulamento estúpido, que você não pode inscrever os jogadores da base, né? Que seria o momento de você usar os jogadores mais novos, você não pode porque o regulamento que o número de inscritos é pequeno, né? Mas é aquele negócio de, né, você paga bem pelo campeonato e quer jogadores tops. Justamente, eu acredito que seja por isso que eles limitaram o número de inscrições. Porque chega numa fase mais aguda de Libertadores, por exemplo, São Paulo e Corinthians iriam colocar a molecada para jogar. Hoje, com 27, 28 jogadores. Bruno Ancona, sua expectativa em relação ao 2015? Olha, primeiramente boa tarde e muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Por favor. Minha expectativa é boa, o Palmeiras fez boas contratações, acho que mais do que tudo tem um bom elenco. Acho que hoje é uma oportunidade para a gente conhecer o elenco, jogando com casa cheia, time reserva, praticamente inteiro reserva, ver as peças como Rafael Marques, o Amaral, a própria zaga, a dupla de zaga, o Vitor Ramos, jogando o jogo inteiro, o João Pedro na lateral, que foi o moleque que ficou da base do ano passado. Então a expectativa para o ano de 2015 é muito boa, o Palmeiras agora tem um elenco. Eu até comentei ontem com o pessoal que o time reserva que entra hoje, eu acredito que seja melhor do que o time do ano passado. Então a expectativa realmente é das melhores. Cláudio Ritt, ontem eu estava ouvindo o Bradesco Esportes à noite, voltando para casa, e o apresentador dava conta que, no entender dele, o Palmeiras não ganhará nenhum título em 2015, mas se continuar, montará um time muito forte para 2016. É mais ou menos essa a sua visão, não? É um pouco, né? Eu tenho muito a visão do torcedor, então eu quero, lógico, que a coisa aconteça o mais rápido possível, que esse ano a gente já dispute, aí já brigue por título. Conseguir título eu também acho meio complicado, né? O time ainda demora um pouco para se entrosar, né? Tem muitas peças aí para se encaixar aí no grupo. Mas dependendo do que acontecer, né? O ano passado no Paulista nós fomos muito bem e acabamos capotando lá no final, né? Nas semifinais. E não tinha um time fantástico, né? E não tinha a Allianz Arena. Não tinha, exatamente. Então, eu assim, a visão de torcedor eu quero que brigue por título logo esse ano. Mas se pensar friamente, né, você sendo profissional, realmente, a gente pode até pensar em montar um bom time, né, esse grupo, deixar ele bem fortalecido, pro ano que vem realmente brigar por tudo. Mas eu ainda acredito que esse ano a gente briga por título sim, na Copa do Brasil e no próprio Paulista. Muito bom. Cláudio, você... o que você achou das contratações, já que estamos tendo uma invasão ao Alviverde hoje aqui, o que você achou das contratações em 2015? Bom, eu gostei muito das contratações que foram feitas, eu até brincava às vezes com o Rogério,
no Facebook ou no telefone lá, dizendo, né, que cada dia mais um. Ele fala, pô, onde vai parar? Eu falei, ainda tem muita coisa por vir. Realmente eu estava com essa expectativa, porque se não houvesse esse patrocínio novo que veio da Crefisa, tudo, eu duvido que o próprio Allianz ou outros grupos de fora não fosse ajudar a investir num time como o Palmeiras, porque é a casa deles, seria a casa nova. Então não adianta nada você inaugurar uma casa, ser considerado uma das principais casas do mundo, e você não ter um time fraco que viraria alvo de chacota. Isso inclusive mexeria com a imagem do próprio patrocinador, né? Então eu acreditava que iam ocorrer umas mudanças fortes, nós íamos ter patrocínio, e felizmente não precisou de uma ajuda deles, né, nesse sentido. Então nós conseguimos conquistar com respeito mais 3 grandes patrocinadores que esse ano vão chegar a 50 milhões de reais. Que vai ser a camisa mais valorizada. Vai ser a camisa mais valorizada do mundo. Espero que o futebol venha a corresponder. Tá? O que é curioso, Rit, o que é curioso é que o ano passado o Paulo Nobre não teve o êxito que ele está tendo. Ele injetou, ou foi avalista, seja lá, quer dizer, o fato é que recursos exteriores bancaram o time do Palmeiras, o que fez com que de 2014 para 2015 o Palmeiras tivesse essa enxurrada de recursos. Na verdade, sim, ele apostou, pagou para ver. Ele correu um sério risco, né, de estar lá segurando o que ele podia, para não gastar mais do que podia, porque ele, logo que entrou, ele já colocou acho que 25 milhões do bolso dele para pagar dívidas que tinha o clube, né, e depois foi avalista de mais 100 milhões praticamente, né, ou um pouco mais do que isso. Então ele arriscou, ele correu o risco realmente de chegar no final do ano e ver o time dele com um estádio fantástico, mas na segunda divisão. Deu sorte, porque o campeonato foi muito ruim, então tinha time muito pior, pedindo para cair, e foi essa sorte do Palmeiras. Mas esse ano a coisa mudou completamente, né? Não só o estádio tá aí, né, dando milhões aí pro clube de arrecadação, fazendo do clube o time que mais arrecada desde a inauguração do Allianz, né? E é lógico, né, atraindo os olhos dos empresários que veem como um investimento ali, né, uma propaganda dentro do próprio estádio, né. Então, assim, é dinheiro que está entrando. Agora, ele precisa realmente mostrar agora, com todo esse dinheiro entrando, o profissional que ele é fora do futebol, né, administrando realmente a parte financeira, né, fazendo esse dinheiro render para que mais para frente a gente tem informação até de que o Palmeiras na metade do ano deve voltar a contratar, porque não vai ficar só nisso, né, vem o brasileiro aí, e até projetando já para o ano que vem. Então é muito dinheiro que está entrando. É lógico que o Paulo Nobre vai receber aí o que ele investiu aí em longos anos, vai ser mais um que vai ficar aí ganhando dinheiro, mas a gente como torcedor tem que agradecer realmente hoje, né? O ano passado a gente criticou e muito, desceu o sarrafo nele por tudo que o time apresentou durante o ano, né? Mas esse ano a gente tem que agradecer realmente, e agora ele está com o torcedor do lado dele, então ele tem que aproveitar esse momento e mostrar o lado realmente que ele conhece, que é administrar o dinheiro. Rit, eu acho que a gente pode usar para o Palmeiras aquela frase do Andrés, né? Quer dizer, quem riu, riu, né? Eu acho que aquela última rodada do brasileiro foi fundamental. O Palmeiras não caiu, então se tivesse caído a coisa seria diferente. Mas como ficou, eu acho que quem riu, riu, né? É verdade. E só frisando também uma situação, o Palmeiras até o ano passado operava com um pouco mais de 30% de toda a sua receita, né? Então, e aí a partir desse ano passou já dos 90%, acho que tem 95% de toda a receita que entra. Gestões passadas adiantaram contratos de TV que estavam bloqueados até o ano de 2014. E agora em 2015 esse dinheiro voltou a entrar. Então esse é um ponto também muito importante de explicar o porquê que a grana voltou a entrar pro Palmeiras, entendeu? Acho legal frisar. Acho que a gente criticou bastante, é o que o Rit falou, a gente criticou bastante o ano passado, o Paulo Nobre. E esse ano a gente tem que elogiar pelo menos o início do trabalho. É o início do segundo mandato dele, nós temos que elogiar, ele está fazendo um bom trabalho até agora. O que a gente espera é que isso vire títulos, né? É isso que a torcida quer. A torcida do Palmeiras tem sido paciente até demais, algumas vezes explode, o ano passado explodiu algumas vezes, não tinha como segurar, não dá para segurar, foi paciente até demais no ano passado. Esse ano está investindo,
Cada jogo do Palmeiras na Allianz Parque é 2 milhões, é 3 milhões. Então, e a totalidade fica com o Palmeiras? E aí a W Torre? Não, a W Torre ela só tem participação nos shows, que aí o Palmeiras só recebe 5%. Que foi um até agora. Isso. Que é o do Paul McCartney. Isso. E tudo que acontece lá no entorno ali nas lojas, tudo. Agora, o futebol mesmo é só Palmeiras. Belíssimo acordo, hein? Tem mais um show marcado já, tem do Roberto Carlos, né? E estão falando bastante do Rolling Stones, que está entre o Corinthians e o Palmeiras. Eu preferia que fosse no estádio do Corinthians, né? O Rolling Stones toca no estádio do Corinthians, por favor. João, quais a agenda de shows no Canindé agora, no segundo semestre? Já estou sofrendo bullying, João. Você gosta do Claro que eu gosto do Deixa eu só aproveitar. Por favor, falando da portuguesa, né? Vou mandar um abraço aqui pro pai da Web Rádio Verdão, que é o André Neri. E também tem um outro pai, são 2 pais, né? Que é o Guilherme Assunção. Inclusive o jogo da Portuguesa é transmitido pela Web Rádio Lusa. Quem quiser ouvir, quiser acompanhar, é só entrar lá na Web Rádio Lusa e ouvir aí depois o jogo do Palmeiras. Eu vou aproveitar então, por favor, quer dizer, é muito interessante o seu comparecimento, quer dizer, então o torcedor do Palmeiras ele tem o dever, seu dever cívico, de ouvir o jogo pela Web Rádio Verdão, não é isso? Isso, exatamente. Que apresenta a narração dos jogos, comentários. Isso, o Homem Gol lá da Web Rádio Verdão é o Zé Mistério. Zé Mistério. Famoso Zé Mistério. Fantástico, narrador assim de primeira. A gente está tentando aumentar o salário dele para ele não sair, porque ofereceram aí uma grana boa para ele ir embora para outra rádio. Ele é totalmente imparcial. Ele é muito imparcial, então a gente tem que aumentar um pouquinho a proposta para ele continuar. Mas profissionalmente é fantástico. Mandar um abraço pro Zé Mistério aqui, pro André Neri. E ele falou, manda falar pro povo aí, ouvir lá o jogo da Portuguesa na Web Rádio Lusa. O Torcida Paulista tem muita simpatia pela Portuguesa, inclusive o avô do Rogério, quando ele sofreu um acidente, ele era muito não, que o Rogério ele contou uma história, numa das edições, ele falou o seguinte, ele falou, não, meu avô gostava muito da Portuguesa, inclusive quando ele sofreu um acidente, ele estava com a camisa do São Paulo, quer dizer, então, bom, mas Valim, falemos agora do time que o avô do Rogério não gostava tanto, mas usava a camiseta, que era o São Paulo, por favor. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Rogério, por favor, nos repasse as informações direto da redação do SPFC Digital, do nosso amigo Rit Júnior. Você conhece ele, Cláudio? Assim, só de nome. Nome, né? Parece ser de boa família, né? Não sei, tem uma certa... O som é meio parecido. Parece que o cara é de boa família, os pais são boas pessoas. Parece que ele é parente de um cantor que cantava Menina Veneno, mas enfim. Não, e por falar em Menina Veneno, engatando todos esses shows, a Lusa parece que esse ano vai ter show do Hit no Canindé. Show do Hit, e o segundo semestre, além da questão do Rolling Stones, vai ter o Pink Floyd The Wall, mas só vai aparecer o muro, né? Só o muro mas parece que vai gente lá se ver o muro. Se não venderem, né? Exato. Rogério, que de mais importante podemos destacar direto da redação? O que a gente destaca em primeiro lugar é a questão do Centurião, que joga amanhã, né? De princípio poderia ser uma dúvida ou não, mas o fato do Dória ter se contundido leva o Centurião a jogar, né? O segundo ponto que a gente coloca aqui como notícia vinda direta da SP Digital é que o Maicon deixa o São Paulo, e com um dado interessante, ele com 93,4% de eficiência nos passes. E de acordo com o site Footstats, essas estatísticas, que é especializado só em estatísticas de futebol, Michael foi um dos maiores passadores de bola no São Paulo nas temporadas em que integrou o time, mesmo sendo reserva, né? Então, muito embora ele saia com muitas críticas por parte
de torcida e até da própria diretoria, esse é um dos fatos a destacar na semana, né? Uma outra questão que a gente coloca, né, é a questão do Luiz Fabiano, né, que para tentar se integrar e ficar um pouco, tá fazendo acupuntura, né? Não, ele tentar se integrar e um pouco aquele espírito que existe do ele tá andando de metrô. Fabiano. Não, ele tá usando o espanhol que ele aprendeu, né, quando ele esteve no Sevilha, para se aproximar. Porque o Centurion é meio calado, né? Exatamente, ele é meio fechadão, tudo. Então ele tá aproveitando o espanhol dele para fazer essa integração, né? O Muricy, sinceramente, pro próximo jogo, ele está sentindo uma série, para o jogo que é amanhã, né? Em um jogo extremamente difícil. Ele está sentindo uma série, um sério problema para poder escalar o time, se não bastasse algumas contusões, né? Nós temos alguns jogadores que foram escalados agora para a seleção olímpica, né? Aliás, Rogério, você tem visto, eu estava vendo os jogos da Sub-17, que coisa horrorosa, cara. Não, olha, o futebol Deus. brasileiro tá uma coisa triste. A gente tá assistindo a tudo e de uma certa forma tá tudo nivelado por baixo, né? Um jogador que marca 2 gols tá virando craque, né? Então a coisa tá extremamente feia. Eu tenho visto, não coloco nenhuma fé nessa. E o Rodrigo Caio, hein, Rogério? Ele tá indo foi convocado para a seleção. Para a seleção brasileira olímpica. Agora, aliás, convocação, a zaga do PSG foi convocada, a zaga titular e a reserva. Quer dizer, como que um jogador que está na reserva, o Marquinhos, como que o Dunga pode ter chamado o Marquinhos ser o reserva da zaga que tomou 7-1, né? Porque ele é valorizado lá na Europa, né? Tem vários times tentando a contratação. A grande verdade é que você vai para a Europa, e eu não sei, isso é opinião pessoal, eu acho que um jogador hoje que está na Europa e está bem, né? Ele tá pouco se ferrando, desculpa a expressão, do 7-1 do ano passado, como diria a minha querida e polida tia Paulina, que se ferre o 7-1, eu tô bem hoje, mesmo que eu esteja no banco... Aliás, o Robinho essa semana ele agradeceu o fato de não ter jogado a Copa do Mundo. Exato. Que ficou espírito cívico... aqui, mas aqui eles vão voltar daqui o quê? 4, 5 anos lá naquele esquema que tá o futebol brasileiro de hoje, né? Então a coisa complica um pouquinho. O São Paulo, com esse empréstimo do Maicon ao Grêmio, né? Ele acaba lucrando 1 milhão, né? E o Maicon se despediu do elenco do São Paulo sexta-feira, né? E o empréstimo vai até 2016, né? Foi empréstimo? Foi empréstimo. Para o Grêmio? Para o Grêmio, né? Assim, não acho que 1 milhão seja uma quantia boa, mas para um time que... Mas economiza salário, né? Num time que nessa semana chegou a atrasar até salário, que é o São Paulo, você vê, a dificuldade econômica está batendo até o São Paulo, que nunca foi dessa prática, né? Quem diria? Então, não, o que o São Paulo paga de juros por mês é 8 milhões, 9 milhões. Tá precisando de um Paulo Nobre lá, né? Exato. Não, o São Paulo está passando, assim, olha, eu acho que em termos financeiros, não conheço a realidade financeira estrita dos clubes, mas acredito o Palmeiras hoje está numa situação financeira muito melhor do que a do São Paulo. O São Paulo já está há 2 anos sem receita aí. E o São Paulo fica procurando o patrocinador. Você vê uma diferença, por exemplo, na receita de bilheteria. O jogo São Paulo e Capivarianos teve 2 mil pessoas no Morumbi.
E uma estrutura daquele tamanho, para 2.000 pessoas, você tem que abrir tudo, você tem que fazer, é horrível. Não pagou nem o custo, não né? Pagou o custo. Não paga, você e não no, paga, e no Palmeiras e Capivariano tinha 30.000 pessoas. No, então, assim, no chuveiro tinha água morna. Tem uma diferença. No chuveiro tinha 2.000 pessoas, tem uma tabela. 3.000 pessoas, água é quente, abaixo é água morna. Eu nunca vou esquecer de num campeonato paulista que 77. Foi São Paulo. Que foi São Paulo e Guarani. Com 77 pagantes. Exato, que eu tava no jogo. 77 pagantes? E o jogo tava tão ruim lá, que eu fiquei contando com meu irmão e ele acertou o número, porque quando apareceu e eu errei por 2. Dava pra ter feito uma matéria entrevistando 77 pessoas durante o jogo. No estúdio hoje tem mais pessoas do que tinha naquele... Exatamente. Mas por fim, as últimas notícias que nos trazem a grande redação do SP Digital é que o Muricy treinou na sexta-feira, né? Ainda tem essa indefinição, né? O Dória fez algumas críticas, jogou algumas farpas contra o Bielsa, que era reserva até lá como lateral de esquerda improvisada, em entrevista para a ESPN Brasil, né? Na noite de quinta-feira. E Dória fez revelações impactantes sobre sua vivência com Bielsa no Olympique de Marseille, né? Basicamente, esses são alguns meandros do que ocorre nos bastidores do tricolor paulista. Para amanhã temos, enfim, esse grande tabu, né, que desde São 2007, Paulo, 2007 e que o pessoal joga muito mais na questão do Andrés do que na questão do São Paulo em si, porque desde que o Andrés está no comando ou esteve, né, no time do Corinthians, o São Paulo não ganha do Corinthians, né? E ainda que seja no Morumbi, né? Então isso aí essa coisa de o jogo é em casa. Eu até como São Paulino eu falo, olha, a declaração mais bombástica que é do Dória, o Rogério falando que é São Paulino. Exato. Eu estava tentando ocultar isso, né? Mas eu vou te falar uma coisa, os tabus do Corinthians contra o Palmeiras, contra o São Paulo, tá difícil ganhar do Corinthians, desde que caiu. Eu acho muito difícil ganhar. Eu não gostei essa semana, eu não tenho receio em citar, eu não gostei de uma frase só. Eu acho que é franco favorito o Corinthians. Muito embora clássico seja clássico, o Corinthians tá redondinho, para mim, é um time que tá franco, franco é alguma coisa que de origem francesa e redondinho é o Walter. Mas vamos falar, já que vocês estão falando de tabu, passemos ao Santos, Valim. Santos! Valim, imediatamente, parece que temos uma ligação. Não temos uma ligação. Então, gostaria de informar que não temos uma ligação. Só parecia que tinha uma ligação. Não tem a ligação. Não tem a ligação. Mas é que parece que a ligação que Marco F está fazendo é de uma pessoa cujo integrante, um integrante da família, participou de um longo tabu. Então, o tabu do Santos. Mas, Rogério... Mas parece que o Marco F também está tentando ligar cobrado, né? Então, a coisa não atende mesmo. Mas, enfim, aqui está. Mande um abraço para o pessoal do plantão Artwork. Cal, Djalma, João Aníbal Levi, que estão nos ouvindo. Então são eles. Gostaríamos de agradecer. Então já temos... Valeu. Então agora estamos procurando, são 4 ao todo. Eu acho que a sua mãe está ouvindo, né, Rit? A sua mãe é viva? Minha mãe também é falecida, então as nossas mães não estão... Eu adoraria que ela estivesse ouvindo, mas... a minha mãe também é falecida, então... Mas algum parente seu deve ouvir. Acho que o outro... Opa, com licença. Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde, quem fala? Oi, boa tarde, é o Joshua. Ô Joshua, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Você é neto do Dondinho?
Sou. Você é sobrinho do Zoca? Sou. Ah. Tá sabendo bem. Você é filho da Síria? Exatamente. E você é jogador de futebol? Graças a Deus. E na sua família teve alguém que teve algum destaque jogando futebol ou não? Eu acho que não. Não, né? Teve sim. O pai dele tentou um pouquinho, mas logo parou, né? Meu avô também, na época dele, quando ele jogava, teve bastante. Além do Zoca, que era bom jogador, e do seu avô, que dizem também, né? que jogava muito bem em Bauru, exatamente. Parece que alguém da sua família teve algum sucesso relativo, não é? O Edson. Edson, exatamente. Edson. O problema dele era a miopia, né? Eu acho que era, mas ele acertava o gol toda hora. É uma satisfação recebê-lo. O prazer é todo meu. Joshua Nascimento, é uma satisfação. Você é uma pessoa que nós acompanhamos desde o seu nascimento. Então, me recordo que foi noticiado na imprensa nacional quando... do seu nascimento, da senhora Síria, a senhora sua mãe, do seu pai, quer dizer, então toda a expectativa que cercou o seu nascimento, e o Marco F. Foi seu professor, e eu vou pedir que você omita as histórias que envolvam a pessoa dele. Pode deixar. Por favor. Não fiquei mais daqui, né? Por favor, porque senão viraria um programa policial isso daqui. Mas, Joshua, de fato, o seu pai é simplesmente o maior jogador de futebol da história, incomparável, todos conhecem o gol na Rua Javari, todos conhecem os feitos históricos pelo Santos, pela seleção, mas eu gostaria que você, se possível, falasse um pouco da sua família. Então, você não conheceu o Dondinho, né? Então, eu não tive oportunidade, porque ele acabou falecendo, acho que foi um mês, mais ou menos, depois que eu nasci. Mas pelo que falam, ele era uma pessoa maravilhosa, entendeu? Sempre de bem com a vida, de bem com todo mundo, não arrumava briga com ninguém. Poxa, meu pai fala quando ele fala dele, fala com brilho nos olhos, minha tia também. Minha mãe, minha avó, da parte até da minha mãe também, falou que ele é uma pessoa muito querida. Mas eu gostaria muito de ser conhecido, gostaria muito. Parece que quando a gente fala de berço, então o seu avô e a sua avó que forjaram o caráter do seu pai, né? Então, se o seu pai é um boníssimo caráter, com certeza decorre da formação que o seu avô e sua avó forneceram a ele. O Zoca ainda é vivo? Sim, claro, vivíssimo. De vez em quando ele aparece aqui em casa, ele gosta de ficar na dele e tal, e de vez em quando ele aparece aqui do nada, sempre uma surpresa. Muito bom, mas olha, eu vou franquear aqui a palavra aos demais. Eu vou fazer uma última pergunta, infelizmente o nosso tempo é muito pequeno, gostaríamos de ficar um tempo longo conversando com você, mas eu vou fazer uma pergunta para você que fizemos quando tivemos com o Pepe, em relação à pessoa de seu pai. O seu pai, é verdadeira ou não a informação de que o seu pai teria feito um teste e não teria sido aprovado no Corinthians? Tá falando sério? Eu não tô sabendo, cara. Mas seria pra jogar agora? Não, porque veja... Eu acho que ainda dá, viu? É tido como o maior absurdo, o maior absurdo da história. Qualquer reprovação ao seu pai, a pessoa teria que ser, me desculpe a expressão... Cara, eu não sei quem reprovaria, mas tem essa lenda corre. É que existe essa lenda, como seu pai foi um grande algoz do Corinthians... Então, tem isso que ele torceu pro Corinthians, ele falou pra mim que era porque quando ele jogava futebol de botão, que era o time que ele tinha lá, então ele acabou gostando do Corinthians. Ele falou que ele gostava do Vasco porque... Ele teve uma vez que ele jogou um combinado de Santos com o Vasco, que misturou jogadores, ele falou que gostava do Vasco também. Puxa. Então, eu não sei que ele torcia, mas de Santos eu sei que sempre, desde que ele jogou e até ele terminar a carreira, ele sempre foi Santos, sempre amou Santos e sempre vai. Mas essas historinhas aí eu não sabia.
Pepe que falou? Não foi. O Pepe não confirmou, não. Não foi o Pepe que confirmou, mas é que o Pepe ele comentou que certa vez ele recebeu um convite para jogar no Santos, o Pepe já consagrado, para jogar no Corinthians, perdão, o Pepe consagrado, e ele comentou com o presidente do Santos, o presidente do Santos falou, não vá, porque senão vão depredar a Vila Belmiro, a torcida não vai aceitar isso daí. E a do seu pai é o inverso, que diz a lenda que o seu pai teria feito uma peneira no Corinthians e que não teria sido, quer dizer, um absurdo, que não teria sido aprovado. Então... Isso é interessante. Puxa. Mas Joshua, é o Marco F que está falando. Eu fui professor do Joshua, né? O Joshua é uma pessoa maravilhosa, um cara tranquilo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, né? O que você está fazendo, o que você pretende fazer, se você pretende ficar no Brasil, se você quer voltar para os Estados Unidos, né? Qual que é o futuro aí, Joshua? Então, professor, eu estava morando nos Estados Unidos, eu morei no Brasil até os meus 15, e mudei dos Estados Unidos e fiquei lá quase 3 anos, né? Cheguei no Brasil, fizeram 2 anos, acho que 2 anos. E eu jogava lá, um time lá que se chamava Florida Rush, era o time que tinha na época, porque um dos melhores clubes lá, né, que não tinha time profissional ainda, antes do Orlando City, né, que chegou esse ano, no começo do ano passado, e não tinha, então eu treinava nesse time, e aí, claro, sempre buscando ser jogador, sempre foi o meu sonho. E eu voltei pro Brasil por causa disso, porque eu queria tentar, né, claro, no Santos, sempre foi meu sonho e ainda é, com certeza. E aí por isso que eu vim, e 2 anos atrás eu vim pro Santos e comecei a buscar. Eu acho que tá sendo e foi muito proveitoso eu ter vindo, eu não me arrependi de ter vindo, eu aprendi muita coisa, ganhei muita experiência, acho que eu passei nesse clube e abriu as portas para mim, e todo mundo me trata super bem, me ensina, poxa, todo dia o Pepinho, o Baril, sempre me explicando, me ajudando a melhorar, e então eu, sou muito agradecido por tudo que eles fizeram desde que eu cheguei. E tô, né, como a gente fala, na luta pra conseguir, né, ser jogador. É claro que, terminar a maior base, uma das maiores bases de futebol, né, do Brasil é complicado, o nível é muito alto e eu tô sempre tentando dar o meu melhor pra estar no mesmo nível dos demais. Joshua, desculpa, pode continuar. Não, e tô falando que é um sonho meu, eu tô indo atrás e vou até o último suspiro, a gente fala, né? Joshua, boa tarde. Quem fala aqui é o Igor Mendonça. Tudo bem? Em entrevista recente à ESPN, você falou que a sua característica, a característica do futebol, foge um pouco a do seu pai, né? Posso interromper? A minha também. A minha característica foge um pouco da do seu pai. Talvez de todo mundo. A minha também. Eu sei marcar mais gol. Eu acho que dos 6 bilhões de pessoas fogem da característica do seu pai. É mais parecida com de quem? Se compara com o que, assim? Quem é o seu grande ídolo no futebol, além do seu pai? Em quem você se espelha, assim? Tirando seu pai. Eu gosto de jogar, meu pai jogava de meia, né? Nem todo mundo sabe, jogava de meia esquerda. Mas ele tinha tanta liberdade que todo mundo achava que era atacante. Então, e eu gosto de jogar mais aberto. Eu jogo pela esquerda, né? Pela ponta esquerda, ou até se tivesse que fazer segundo atacante atrás do centroavante, eu prefiro também. Eu não sou muito um jogador que gosta de jogar como centroavante de costas. Eu sou rápido, eu gosto de correr com a bola, eu gosto de até armar às vezes também, então por isso que eu gosto de jogar atrás do centroavante. Mas de todas as posições que eu prefiro jogar aberto pela esquerda. E acho que assim, pra mim, até estranho falar, muita gente talvez é isso, mas
os dois caras que eu admiro muito, assim, no futebol, pra mim, pararam, né, recentemente. O Henry parou recentemente, e, poxa, eu sempre admirei o cara. Pra mim, um dos melhores atacantes, e o Drogba também, o estilo dele é parecido com o meu, de força, né, ele já gosta ele já faz gol pra caramba também, e acho que esses dois, assim, são os que mais eu gostava de assistir, mais no espelho, e, poxa, são meus ídolos que eu tenho pra mim, tirando meu pai, é claro, né, que eu nem gosto de citar isso, porque, mas meu pai vai ser meu eterno ídolo, vai ser o meu exemplo, né, de jogador e de pessoa, então eu tento falar mais dos que eu realmente, tipo, vi jogar também, e, tirando meu pai, né, que isso eu acho que qualquer filho teria ele como exemplo, como, né, espelho no futebol. Qualquer comparação com o seu pai é absurda, né? Quer dizer, então... com certeza, com certeza. Jocha, aqui é o Rogério que está falando. Oi, boa tarde, Rogério. Jocha, eu queria só relatar um fato, assim, que para mim é assim, uma coisa que me comoveu muito, né? O seu pai, acho que você já deve ter a vida inteira, né? Sempre ouvindo isso, né? Nossa, teu pai, o melhor jogador, etc. Mas a gente tem que lembrar que o teu pai não foi eleito o melhor jogador do século. Ele foi eleito o melhor atleta do século, né? Então isso aí é um tipo de condecoração que se dá a alguém que foge a qualquer tipo de patamar de comparação, né? Então, assim, ter um pai assim, né, tanto no campo pessoal como no campo futebolístico é algo que enobrece a um filho de uma forma fenomenal. Mas eu gostaria de contar rapidamente um pequeno fato, só para deixar uma recordação de como o seu pai é querido em qualquer canto do mundo, né? Em 1997 eu morei em Los Angeles durante 6 meses e eu ia numa banca de jornal toda semana, né? E a pessoa reconheceu que eu era estrangeiro, por óbvio, pelo meu acento, e ele falou: "Você é da onde?" Eu falei: "Eu sou do Brasil." Ele veio com aquela história: Brasil, futebol, etc. Daí eu falei: lá vem ele falando, Pelé, Carnaval, etc. Tudo ele falou. Daí ele começou a falar toda a seleção brasileira daquela época de 97. Daí eu achei estranho, né? Daí eu perguntei: "Você gosta de futebol?" Ele falou: Claro que eu gosto, eu sou da Suécia, né? E quando eu tinha 5 anos, meu pai me levou na Copa, né? E na Copa, eu com 5 anos, nos intervalos, eu via o Pelé e o Pepe batendo bola com a cabeça os 15 minutos inteiros entre os jogos. E eu pedi para meu pai para assistir a todos os jogos. Por isso, de lá para cá, eu sei de futebol mais do que qualquer pessoa aqui em Los Angeles, dizia ele, né? Então, para ver o quanto teu pai influenciou, seja por um gol, ou qualquer tipo de ato, qualquer coisa, né? Então, é um fato pequeno, mas é só para ilustrar, assim, o carinho que todos têm pelo seu pai e por toda a geração e, obviamente, por você. O tempo é pequeno, então eu só queria deixar esse fato registrado, viu, Joshua? Joshua, o Rogério, por ser o mais eloquente de todos aqui, ele foi eleito, que nós não poderíamos deixar de citar a importância do seu pai no futebol mundial. Mas, infelizmente, em decorrência do nosso tempo que já está se esgotando, nós vamos, infelizmente, com dor no coração, vamos ter que encerrar esta entrevista, mas convidando, assim que possível, nós estamos aqui na Avenida Paulista 900, na Rádio Trianon, na histórica Rádio Trianon. Eu moro aí do lado. Puxa, então olha, o Marco F.,
que eu sei que ele é motivo de lembranças não agradáveis à sua pessoa, mas ele tem os seus contatos e nós gostaríamos de convidá-lo para participar aqui de uma edição conosco. Será um prazer, cara. Falando de Joshua Nascimento, essa figura, enfim, ímpar do futebol e que teve a sua origem numa família que tem alguma pequena afinidade com o futebol. Lhe agradeço muitíssimo, Joshua. Eu agradeço muitíssimo a vocês, ao convite do Marco. Eu gostei pra caramba de saber. O fato que até que o Rogério tinha comentado me faz sentir muito mais gratificante pelo pai que eu tenho, né? Por saber que é querido, realmente amado em todo canto do mundo, ainda é. E se passou muito tempo que ele parou de jogar e o pessoal ainda continua amando ele, então nem sei explicar essa sensação. E com certeza seria um prazer estar aí com vocês pessoalmente, né? Até essa vez que a gente puder conversar. E obrigado pelo convite e foi um prazer falar com vocês. Nós que agradecemos, Joshua. Um forte abraço para você. Um abração, gente. Boa tarde. Muito obrigado. Este foi o simpático Joshua e nós acabamos avançando no horário e para não, enfim, avançarmos no eficiente programa Balada Paulista, vamos estar encerrando por aqui o programa, recomendando aos nossos amigos que ingressem. Hoje, excepcionalmente, não tivemos oportunidade de falarmos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Convidamos os nossos amigos que ingressem na nossa página do Facebook. Lá constam as notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista, repassadas diretamente por Ginaldo e sua trupe da Web Rádio Coringão. Chegamos ao fim desta forma de mais uma edição do Torcida Paulista. Convidamos uma vez mais nossos ouvintes para que curtam e compartilhem nossa página no Facebook, Torcida Paulista, tudo junto. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, Ricardo Valim, e tendo oferecimento de C Engenharia, Instalcom Telecomunicações e 99 Táxi, agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 15 às 16, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos e até sábado que vem. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.